Spa Clínica Médica participa do programa quinzenalmente. Você sabe que eles são um conglomerado de grandes profissionais, endocrinologista, nutricionista, psicóloga. E hoje nós temos aqui reunido todos os profissionais do Spa Clínica Médica para um assunto super interessante, que é o diabetes. Novembro é considerado o mês de luta, combate e prevenção do diabetes. E ela já é considerada uma epidemia no mundo. Eu, quando soube disso, levei um susto. E aí, conversando com o René, com a Cris, eles estavam me falando que isso é real e na clínica isso é uma coisa que acontece muito. Aí a gente resolveu fazer essa mesa redonda, digamos assim, para todo mundo conversar, porque é um tratamento que quando você agrega profissionais, você trabalha em todas as frentes. Tudo bem? Tudo bem. É isso mesmo? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Obrigado. René, eu queria começar conversando com você. Quais os tipos de diabetes e qual a diferença entre eles? Eu nem sabia que tinha tipos de diabetes. Gente, se for pensar, tem na verdade uns 50 tipos, mas os mais tradicionais é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O tipo 1, aquele que dá tipicamente em crianças e em adolescentes. O tipo 2, o tipo 1 é normalmente aquele que vem por falta de insulina, então precisa de insulina para viver, ele é insulino dependente. E o tipo 2 é o que vem já na população mais idosa, frequentemente a partir dos 45 anos de idade, vem muito mais associado à obesidade, à resistência à ação da insulina, e aí já vai mais para medicamentos, e no finalzinho da linha, quando ele já esgotou muito o pâncreas, precisa também de comprimidos mais insulina ou só de insulina. E o gestacional é aquele que acomete a gestação. Muitas vezes a paciente não tem nada, na gestação desenvolve uma glicemia alterada, a gente vai confirmar que seja diabetes gestacional, que aumenta o risco para a criança para e para o a bebê mãe. e para a mãe. Eu ia te perguntar qual a idade que as pessoas desenvolvem, mas você já respondeu. Basicamente isso, é isso. e as mulheres desenvolvem na 26ª semana aproximadamente, que é a época que tem uma resistência da placenta à insulina, fazendo com que elas tenham esse diabetes. E o tratamento de gestacional. diabetes é diferente, o 1 e o 2? Basicamente, o 1 é só insulina. Ainda não existe um medicamento para o tipo 1 diferente da insulina, porque a causa básica é a falência da célula beta. Já no tipo 2, é uma doença multifatorial, então é problema nos rins, é problema no fígado, é problema na gordura, no músculo, no cérebro, no intestino. Então, a gente usa medicamentos que agem em todo esse octeto, né, que você vai funcionar em múltiplos fatores que são os desencadeadores. Por isso que não existe uma cura para o diabetes tipo 2, existem múltiplos medicamentos que vão ajudar e a associação desses medicamentos é muito comum. E se isso falha, aí eu vou para a insulina. Muito bem. E essa associação inclui nutricionista. É fundamental a nutrição, o trabalho do nutricionista nesses casos, porque o René me descreveu um mapa que ataca em todas as áreas. E a nutrição, a alimentação, imagino que seja um fator que pode auxiliar. Não, assim? totalmente, faz parte do tratamento, Val, porque a nutrição, quando o paciente chega com o diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que vem na cabeça deles é eu não posso mais comer, né? O medo deles de não poder comer, e principalmente eles perguntam, né, coisas com açúcar. Então, é fundamental nessa hora o papel do nutricionista, um nutricionista bem fundamentado na doença, porque ele tem que olhar os parâmetros de glicemia, esses testes que eles fazem de ponta de dedo, 5, 6 vezes ao dia, inclusive, no diabetes tipo 1 ou insulino dependente. Então, na verdade, a nutricionista tem que ser um fator fundamental nesse tratamento. Já casei com... Mas o que eu quero dizer você foi esperto, seus motivos foram outros, não foi diabetes. Mas eu quero dizer, você trabalhando nisso num espaço onde tem o endocrinologista, já encaminha para a nutricionista porque é uma sequência natural, pelo menos deveria ser. É, sim, e tem que ser. Para cuidar da saúde da pessoa e ver se consegue auxiliar. Tem que ser, porque a glicemia do paciente, quando ela tem um diabetes, seja ela tipo 1 ou tipo 2, quando ela come qualquer coisa que tenha carboidrato e que vá ser transformada em açúcar, a glicose sobe. Isso que eu ia te perguntar, porque é uma dúvida também que algumas pessoas que eu conheço, desinformadas, e você também me falou isso, não pode mais comer doce? Então, isso é bem importante falar, porque eles vêm realmente com esse negócio, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não posso mais comer doce, e o meu filho, porque para eles recebem uma condenação. Meu filho, o que eu vou fazer nas festas de aniversário, enfim, o que eu vou dar para ele comer? E é natural. Porém, assim,
Antigamente, bem antigamente, a Renê pode até falar muito mais do que isso, a primeira coisa que o médico fazia é cortar todos os doces realmente, né? Mas a gente só sabe que ao longo dos anos isso foi mudando porque todo carboidrato que tem farinha ou que tem amido vira açúcar. Então, por exemplo, pão, mandioca, batata, vira açúcar também. Ah, não é só o doce Não é só o doce especificamente, né? E aí isso, quem sabe, é só você, como nutrição. E aí, assim, ele não pode deixar de comer essas coisas porque a vida dele depende dessa energia que vem do alimento. Então, isso precisa ter a dose certa, porque ele vai calcular a dose de insulina em cima desse carboidrato que ele comeu. Então, isso precisa ser educado. A gente chama disso de educação em diabetes. Uma nova Eles precisam aprender. A se comportar dessa maneira por causa da doença. Exatamente. E no tipo 2, eles precisam perder peso. Então, aí entra a parte nutricional, porque eles precisam trabalhar a perda de peso. Então, é um trabalho em conjunto, sim. Sim, sim. E não vivemos sem a nossa psicóloga. E é isso que eu ia te perguntar. Karine. Se bem que a minha experiência não foi antigamente como a do René nem da Cris. Tudo bem, mas... Nós duas, né, Cris? A gente não é tão antigamente, mas assim, era uma idealização deles, né, de fazer uma equipe multidisciplinar realmente, porque trata ali a parte clínica, a parte nutricional, mas e aí, como é que fica o emocional? É isso que eu ia te perguntar, porque até a minha pergunta, qual o impacto que isso tem nos pais quando descobre que uma criança ou ainda um bebê tem diabetes? Como é que você controla isso? A Cris, ela mesma, eu vou deixar ela falar, que ela fala que tá condenado. Como é? Eu acho que eles taxam assim, como se eu estivesse recebendo uma condenação, porque agora, o que eu vou dar pro meu filho comer? O que eu vou comer? Eu não posso comer mais nada. Então, isso é falta de informação. Isso. É falta de informação. Se tratar de uma doença crônica, a gente percebe que a cada dia as pessoas estão, né, estão sendo cometidas por essa doença. Por esse mal. Então, a falta de informação faz com que às vezes a pessoa não faça tratamento, não se cuide, ela pode colocar a vida dela em risco e o emocional fica muito abalado. Mas porque existe toda uma expectativa em cima de um filho e de repente vem uma notícia que poda tudo isso e você tem que aprender. Perda de saúde. Então, o pai, a mãe, eles vão passar por um processo de uma elaboração do luto, né, da perda. Então eles vão negar, depois fica com raiva do médico, às vezes tenta negociar com o médico, mas e se eu for pra fora? Não dá pra resolver isso? É que a pessoa quer resolver o problema e ela tem que conviver com ele. Justamente, e aí que entra a psicologia para trabalhar essa aceitação. Nos aceitação pais. ao tratamento, até pra criança entender o que tá criança eu ia te perguntar, porque a criança não tem essa noção. O pai pode não aceitar, mas a criança ela deve sofrer muito com isso, porque é natural doce esse tipo de coisa na infância, com os amiguinhos e limita a vida social da criança. O grande problema é o preconceito, né? A pessoa quando sabe que tem diabetes, eles muitas vezes omitem a doença, principalmente no adolescente. Então, eu acho uma bobagem grande, mas não tem é uma preconceito. bobagem, mas existe um preconceito no trabalho, existe um preconceito em algumas profissões, então é uma limitação. Até as campanhas, né? O Novembro Azul sempre foi do diabetes, hoje é encampado também pela próstata, né? No homem, e o rosa pela mama, mas as pessoas elas se doam muito mais a campanhas de câncer do que a campanhas de diabetes. É muito mais legal você trabalhar a coisa para o câncer do que para o diabetes. Parece que as pessoas têm medo da doença. E quando vem o diagnóstico, o choro é muito comum, aquela sensação de pânico, de desilusão, de imaginar que o filho tenha diabetes. Você está me descrevendo uma coisa como se fosse AIDS, né? Porque antigamente AIDS mas era uma doença crônica, né? Mas vai envolve. É uma doença crônica. É uma doença que não tem cura. Não é? A primeira coisa que você recebe seu diagnóstico é diabetes não ter cura. Então isso é um impacto grande. Muito grande. Só que eu gosto de falar muito uma frase que a gente diz nas campanhas, que é uma questão de escolha. Você estar bem e viver bem e ter qualidade de vida, não ficar cego, não amputar uma perna, é uma questão de escolha do paciente. Ele opta por isso, ele quer tratar isso ou não. Manter sob controle. Exatamente. Quando o jovem nega a doença, o adolescente,
A criança não, que vai indo bem até que os pais consigam, mas quando ele nega lá na frente a doença, é muito comum. Karine, eu queria te perguntar isso, como que os jovens lidam com isso na adolescência? Porque a criança, não sei, o pai ainda controla, o jovem ele pode fazer o que ele quer, entre aspas. É Como é que muito controla comum isso? o jovem ter alguns episódios de depressão, tá? Porque ele está numa fase de mudança, transformação. Então é aí que entra o meu acompanhamento, justamente para prevenir que aconteça, porque eles sentem vergonha, como a Cris falou, né? Muitas vezes eles não relatam que eles têm diabetes por se sentir mal, e aí eles acabam ingerindo coisa que não deveria. Então vai comprometendo o tratamento, a saúde deles. E o diabetes, quando não é tratado de uma maneira séria, ele traz consequências traumáticas. Exatamente. Val, eu tenho já 22 anos aproximadamente de Cascavel, então eu encontro os meus pacientes antigos. Então, eu quando cheguei, antes de ser os endócrinos pediatras, eu sempre tratava e adoro tratar a criança com diabetes. Mas muitos desses foram, né, a outros especialistas e eu os encontro na rua. Então, eu canso de encontrar pacientes diabéticos meus super bem, com bomba de insulina, fazendo contagem, insulinizando certinho, fazendo atividade física, estão no exterior, tem contato com eles, tudo, vivendo uma vida plena, saudável, igual a qualquer pessoa. E, em compensação, eu encontro alguns indo já a transplante renal, nesse período, que foram diagnosticados pela gente, mas se perderam no meio do caminho. Então, esses erros, né, de administração de insulina, tem alguns que, para manter o peso, deixam de tomar insulina. E aí é o fim, né? Quer dizer, essas pessoas entram automaticamente em cetose ou cetoacidose e geram um grande estresse para o organismo que vai se transformar, então, em doença renal, doença oftalmológica, fazendo as amputações, além da cardíacos. doença grave que é o diabetes, ainda desenvolve outros. Bem tratado, não tem problema nenhum. Vida plena, vida normal. Uma prova disso é a nossa organizadora, né, do evento do diabetes, que é a Marina, tem uma vida plena com a doença. É isso que eu ia dizer, você tem que tratar, na verdade, em todas as frentes, né? O médico vai dar o remédio, a nutrição vai te auxiliar a comer exatamente aquilo que você precisa para você não se prejudicar e saber que, de repente, você pode consumir muita coisa que você acha que não e cuidar do lado psicológico. Agora, isso tudo tem que ter informação. Eu acho que as pessoas não têm informação. Você falou do preconceito, pode ser uma das coisas. Agora, a falta de informação eu acho que é uma coisa muito grave em todos os sentidos. Mas eu sei que aqui em Cascavel nós temos uma campanha educativa, que aliás é a camiseta que vocês duas estão usando aí. Já vieram para divulgar isso. O que é Cascavel Unida pelos Diabetes? Então, Cascavel Unida pelo Diabetes é uma campanha que a clínica sempre apoiou. E o ano passado ela se tornou uma campanha muito grande, que foi que quem tomou a frente foi a Marina Machado, que é uma paciente nossa com diabetes e que hoje a gente apoia a campanha, antes a gente era os organizadores. Sim. Mas a gente vai estar na Avenida Brasil, dia 18 de novembro, trabalhando nessa campanha em prol a divulgação da doença, o controle, vamos ter exames dos pés, de glicemia, teste de visão, para informar a população de quão grave, de quais 18 do 11. Na Avenida Brasil. Avenida Em frente Brasil, à Catedral. Que horas? Das 8 às 14 horas. Ah, tarde inteira. Das 8 da manhã até as 14. Ah, das 8 da manhã, eu confundi às 14. Às Então, 14. amnésia, a pessoa não tem problema. Tá, um dia inteiro de informação. Informação. E é isso que você precisa para você daí saber como lidar com uma assim, doença É a ó, maior grave. arma às contra a vezes- doença é a informação. A informação, às vezes a pessoa ela não entende o que está acontecendo com ela mesma, né? Ela foi lá, teve o diagnóstico, usa o medicamento, mas ela precisa entender. Por isso que o nosso trabalho, a gente, primeiro o doutor, depois... Não. Todos Não. nós trabalhamos juntos. E o paciente Ele chama precisa na sala disso. dele e fala, esse aqui é o paciente tal, a gente vai cuidar dele dessa forma. Aí a gente faz um estudo de casos juntos, entra a Cris, eu com a parte emocional, para que ele tente aderir a esse tratamento, passe por essas fases e consiga superar e não fique lá só negando ou deprimido, né? Então, essa nossa dinâmica, eu acho que faz a diferença e traz um resultado. A gente tem para oferecer e aí é como a Cris fala, a escolha da pessoa
né? Até porque se a pessoa não quer ajuda, a gente não pode ser conivente. E a linguagem é a mesma, né, Karine? Ela sabe contar carboidrato, como a Cris, como eu. Ela entende um tanto de insulina mais do que uma outra pessoa que trabalha na área dela, porque todos têm que entender o contexto da doença e tem que ser como o diabético, entendeu? Porque hoje tem muita tecnologia. Tem bomba, tem o freestyle, que são novos sensores, tem novas insulinas, tem novos medicamentos, tanto para o tipo 1 como para o tipo 2, e isso tem que ser abordado em equipe e a pessoa tem que conhecer. Essa informação é tudo. Muito bem, SPA Clínica Médica participando do programa, endereço, telefone está no vídeo. Se você tem esse problema ou conhece alguém, isso aqui é mais uma maneira de passar mais informações, mas a maneira correta de você tratar é como os 3 profissionais explicaram. Ligue, marque um horário, converse com o Dr. René, com a Cris e com a Karine, e aí você vai estar bem informado e resolver este problema que hoje é uma epidemia no mundo. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, sucesso no A gente trabalho. agradece. Obrigado.